E passo a palavra ao senhor Miqueias Libório de Jesus, auditor fiscal do município de Joinville, Santa Catarina, e que representa a Confederação Nacional dos Municípios. Senador Mourão, boa tarde. Ao cumprimentá-lo, eu cumprimento todos os senadores que compõem essa Casa da Federação Brasileira. Trago aqui a cordial saudação do presidente Paulo Ziolkowski, da Federação Nacional dos Municípios, na pessoa dele, na pessoa do Dr. Garrido, diretor aqui, saudando todos que nos acompanham também pela TV Senado e pelos meios virtuais. É sempre uma honra estar nessa casa, discutir assuntos relevantes à Federação Brasileira, na presença da sociedade, das autoridades que compõem esse Senado, os consultores e todos que estão aqui presentes. Eu começo fazendo essa fala e falar quase que por último já me traz uma certa tranquilidade, porque os temas que são mais sensíveis a estados e municípios já foram quase que exaustivamente expostos. Não digo que possamos ter chegado a uma pacificação, porque nós estamos num processo de construção, cabendo a esta casa dar o polimento final nessa pedra bruta que aqui se entregou. É importante nós termos em mente, e aqui caminhando um pouco na direção da doutora Suzy, estamos numa visão de futuro desse país. A reforma tributária nos propõe um futuro para o país. E é difícil nós falarmos num futuro em que nós estamos modificando pedras angulares sobre os quais esta república se sedimentou, que é o Pacto Federativo. A reforma tributária mexe essencialmente no federalismo fiscal. Pedra angular, repito, pedra angular desse Estado brasileiro. Cláusula pétrea, inclusive. É difícil construir um sistema da noite para o dia que ele seja eficiente, ou que traga a eficiência tão esperada. Se o sistema fosse eficiente, uma reforma tributária dessa envergadura, num país que, como dito, é a 8ª economia do mundo, que se posta numa condição mundial e busca assentos e protagonismos, não seria fácil de ser colocada, ou seria fácil de ser colocada. O ótimo é inimigo do bom, e é natural que nós estejamos, nesse momento, debatendo este assunto. Então, eu vou me permitir comentar de forma geral, passando por determinados pontos, natural de um debate. É claro que temos pontos de vista, e repito, cabe a esta casa o locus da Federação Brasileira, dos estados e dos municípios, e cada vez mais, senador, nós teremos a presença de estados e municípios conjuntamente com a União debatendo os assuntos de interesse da sociedade brasileira. É sempre importante, quando nós falamos nesse processo, que acima das administrações tributárias existe uma sociedade, um país que clama por essas modificações. E a nós, enquanto autoridades, o dever de entregar isso à sociedade brasileira. E a reforma tributária, ela preconiza, de fato, uma simplicidade, mas ela nos traz um outro binômio, com responsabilidade. E é com esta responsabilidade que estados e municípios, em conjunto com a União, desde fevereiro de 2024, vem trabalhando incessantemente, diuturnamente, para entregar a estas casas, às duas casas aqui do Congresso, a Câmara e ao Senado, projetos de leis que venham a regular a vida da sociedade brasileira. E como o tema aqui ele é contencioso, o Manuel já foi preciso, é uma lei nova, será a primeira vez no país que nós teremos um contencioso unificado em âmbito território nacional, e contencioso pressupõe litígio, disputa, e é necessário que hajam regras claras, simples, objetivas, para estabilizar esses conflitos que são colocados. E é esta a essência que está no PL 108. Pode ser que ele não seja perfeito, ele não é. Basta ver o debate que nós já travamos aqui, basta ver a quantidade de emendas que já tramitam nessa casa, e todas elas, de certo modo, ressalvadas as devidas proporções, possuem seu mérito. Possuem uma visão do poder público enquanto ente arrecadador, possuem uma visão da sociedade enquanto ente pagador, como contribuinte disso aqui. E eu começo dizendo, e começando fazendo uma separação nessas discussões, e é importante, o senador fez uma importante intervenção, a divisão que está se tendo ou que se criando, né, entre procuradorias e administração tributária. Constitucionalmente, são duas atividades muito bem delimitadas. Estão lá no texto constitucional, nós não precisamos devagar demais. E duas categorias essenciais ao Estado brasileiro. Duas. E duas com campos bem delimitados.
Uma, no artigo 37, inciso 22, em que diz que atividade essencial ao funcionamento do Estado que tem que ser exercida por servidores de carreiras específicas. Ao passo que diz no artigo 132 que as procuradorias competem, né, a defesa judicial do ente estatal e a consultoria jurídica. Essas duas carreiras, elas devem andar em sintonia. E a administração tributária, como atividade essencial que mexe com a área sensível do povo brasileiro, que é o seu bolso, é natural que ela precisa ter o seu contorno bem delimitado. E é natural que nós vamos ter uma área judicial. E o limite de uma e outra é quando entra esse ponto da judicialização. As procuradorias exercem um papel importante na consultoria jurídica, como bem já foi dito aqui. Eu não quero aqui fazer uma disputa de corporações, pelo contrário. Mas deixar muito bem delimitado qual é o papel dessas duas carreiras no âmbito do contencioso, no âmbito do Comitê de Harmonização, como bem lembrou aqui o D'Almeida, não é órgão de instância administrativa de julgamento, pelo contrário, na verdade, nem órgão ele é, porque não houve previsão constitucional para se criar esse comitê. Houve um comando constitucional para que a administração tributária da União e o comitê gestor, fazendo a função representativa das administrações tributárias de estados e municípios, se entendessem. O Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, no limite da Constituição, é o locus institucional onde que estas autoridades se encontrarão, para justamente resolver os dissensos que poderiam existir num tributo dual que respeita a autonomia federativa, respeita o pacto federativo, mas, por outro lado, um pacto federativo que está sendo transformado profundamente. Essa reforma tributária, ela pode se equivaler à reforma tributária implementada pela Emenda Constitucional 1865. Foi um grande marco na história brasileira. E, no ano de 2023, esta Casa Legislativa promove uma substancial remodelação desse pacto, mexendo em autonomia, mexendo em competência, sem se desgarrar das premissas constitucionais que deveriam guarnecer aquela emenda. E louvável o trabalho que essa Casa fez quando passou a tramitação do PL 68 e entregou à sociedade um conjunto de regras harmônicas para um tributo dual que precisa se moldar ao federalismo presente na Constituição, sem se desgarrar da autonomia dos entes. Poderia falar muito outras questões aqui envolvendo, mas eu gostaria de me prender a um ponto que chama atenção e para principalmente esclarecer para a sociedade. O Comitê Gestor do Simples Nacional e do Comitê Gestor do IBS nem de longe são semelhantes, nem de longe. O Comitê Gestor do Simples Nacional, embora tenha lá o seu contorno constitucional e traçado na Lei Complementar 123, o papel dele é meramente normativo. E veja, toda a gestão do tributo cabe à União. Ali sim nós poderíamos ter falado em comprometimento da autonomia de estados e municípios, e nem por isso houve ações de inconstitucionalidade sobre essa lei. Agora, quando nós olhamos o Comitê Gestor do IBS, a musculatura constitucional e o limite que o legislador constituinte, que é esta Casa, inclusive o senhor na condição de legislador constituinte, ajudou a aprovar essa emenda, é muito distante do que nós estamos falando. Né? Autonomia federativa é tudo aquilo que se precisa para resguardar o futuro deste país. E quando nós falamos, e caminhando para a parte final, de integração de contencioso de CARF e IBS, do IBS, é importante ter em mente o seguinte: o legislador constituinte deixou as pegadas, e aí faço coro com a doutora Suzy, a visão de futuro. Nós estamos mexendo profundamente numa gama de normas e regras, de procedimentos. Nós estamos unificando dentro de um único contexto 5.569 municípios, 26 estados, um Distrito Federal e um ente federativo robusto que é a União. Não há como equacionar isso num curto espaço de tempo para que nós tragamos à sociedade brasileira a simplicidade que ela precisa. Comparar o CARF com o contencioso do IBS é desprezar os 5.569 municípios que estão na base da federação, que tem um poderoso imposto que está entregando para essa reforma tributária e que tem os seus procedimentos sendo executados. Quando se compara esse contencioso do CARF, nós estamos comparando um ente com a sua gama de tributos.
E olha a complexidade que é aquilo. O contencioso do IBS, como bem lembrou o Manuel, ele é para ser leve, simples, objetivo. E câmaras virtuais, podendo ser criadas tantas quantas forem necessárias para dar conta do volume de processos que forem instaurados. E não havendo necessidade, essas câmaras poderão ser igualmente extintas. Cabe ao comitê gestor, locus institucional constitucionalmente definido, onde estados e municípios exercerão as suas competências normativas. É deste ente o dever de coordenação dessas administrações tributárias. É dele. Então, nós não temos, nesse momento, como tratar coisas que não são semelhantes como iguais. Dizer que essa estrutura vai ser igual é a mesma coisa dizer que a sociedade brasileira precisaria saber quais são as alíquotas de referência de IBS e CBS, quando nós sabemos que não temos dados concretos para isso. O que nós fazemos nesse momento é tudo futurologia. É simplesmente isso que nós fazemos. Não temos dados reais para mensurar isso. E, por fim, caminhando, no contencioso administrativo, senador, em que pese haver divergências doutrinárias e entendimentos, não é papel do julgador administrativo fazer juízo de valor da norma posta. O julgador administrativo ele tem uma missão legal e constitucional. É controle da legalidade do ato administrativo de lançamento. Assim como a autoridade lançadora, esta mesma autoridade julgadora está vinculado à norma, seja ela de caráter legal, produzida por esta casa, seja ela de norma infralegal. Porque na administração pública, de forma geral, pressupõe a hierarquia. E nós estaríamos falando de um órgão abaixo, submisso ao Conselho Superior, podendo fazer o crivo de legalidade desses atos. E, por fim, nós estaríamos esbarrando em comprometimento à separação dos poderes, porque um ato infralegal pode ser assustado, principalmente, e peço 30 segundos a mais, pelo Conselho Superior, pelo próprio Parlamento, pelos seus decretos e, por fim, pelo próprio Poder Judiciário. Era isso, senador. Agradeço a oportunidade.